Saudações em nome de toda a equipe Mindália Televisão. Eu sou Carol Viadana. Sejam bem-vindos, onde milhares de pessoas assistem diariamente às conferências que organiza o grupo Mindália.com. Na conferência de hoje, teremos Kellen Boff, com a sua conferência Flow, como caminho para a conquista e realização da plenitude. A nossa convidada é coach de realização pessoal e profissional com especialização em Life e Positive Coach. Ela é apaixonada por desenvolvimento humano, dedica-se a desenvolver pessoas através de técnicas de autoconhecimento e ferramentas de transformação. Se quer participar dessa conferência com hoje, clique em nosso chat que vem em seu monitor, mande perguntas, comentários, a nossa convidada vai responder ao final de sua apresentação. E antes de começar a nossa conferência, quero lembrar que Mindália é uma organização sem fins lucrativos, que tem como um de seus objetivos compartilhar o conhecimento de maneira universal. Então, se você tem algo para compartilhar, algum conhecimento, deseja dar entrevistas ou mesmo palestras ao vivo em nosso canal, entre em contato conosco, pode ser pelo nosso canal do Facebook ou no nosso site, mindaliatelevisão.com. Se inscreva no canal, coloque gosto nesse vídeo ou compartilhe com seus amigos. Assim, esse vídeo chegará a mais pessoas e com isso ajudará Mindália e o planeta. Agora, damos espaço à nossa convidada Kellen Boff e sua conferência Flow, como caminho para a conquista da realização e plenitude. Kellen, muito obrigada por estar conosco hoje e o espaço é seu. Olá, boa noite. Eu que agradeço por mais essa oportunidade. Agradeço a presença de todos que estão aqui participando. E nós vamos ter um papo muito legal sobre Flow. Mas eu já adianto aqui, se vocês tiverem dúvidas no decorrer dessa conferência, vão anotando essas dúvidas para a gente conversar mais lá no final, tá bom? Então, vamos começar. Eu não sei se todos sabem o que é Flow. Há um tempo atrás, nem mesmo eu sabia. Eu vivenciava isso no meu dia a dia, né? Todos nós vivemos o Flow de uma certa intensidade, mas o que é o Flow? Agora vamos descobrir. Com certeza você deve viver o Flow na sua rotina, na sua vida, na sua jornada, mas talvez não saiba exatamente o que é isso, né? Agora vamos entender o que é o Flow. Está sendo tão falado, que está sendo tão trazido, né, aos dias atuais, esse tema, essa teoria, que significa fluxo, né? Vem do inglês, a palavra em inglês, flow, e em português significa fluxo. E o que é o flow? Você pode ter nunca ouvido falar nessa expressão, mas certamente você já vivenciou, já experimentou em vários momentos da sua vida. O flow, ele é um estado de gratificação, em que entramos quando nos concentramos completamente no que estamos fazendo. Quando estamos num estado de total concentração. É um estado de suspensão da consciência. É onde alcançamos a plenitude. O flow, ele é um fator importantíssimo e determinante da felicidade. E é por isso que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Vamos entender o que é isso. Simplificando, resumindo, o flow é aquele momento, então você vai lembrar agora, vai conseguir se conectar a esses momentos que você teve e tem certamente na sua rotina, todos os dias, em algum momento do dia talvez você sinta o flow, é aquele momento que você não vê o tempo passar. É como se o tempo parasse. Você se sente tão confortável fazendo o que está fazendo, que você meio que perde a consciência. Na verdade, você perde mesmo. Nesse momento, a sua consciência, as suas emoções, elas não intervêm. E é fantástico esse estudo do Flow. Quem iniciou o estudo do Flow, quem desenvolveu todo o conceito e a teoria, foi Mihaly Csikszentmihalyi.
É um nome bem complicadinho, é um grande cientista, psicólogo e professor de ciência social húngaro, e ele desenvolveu essa teoria há mais de 40 anos. E quando ele começou a teoria, no início das pesquisas, ele começou a observar as pessoas que estavam em atividades relacionadas à arte, principalmente à música. Ele percebeu que existia uma integração de corpo e mente e naquela ação, naquele desenvolver da tarefa, né, daquela atividade. Era uma integração total em que a pessoa que estava executando, ela não se conectava a mais nada, ela simplesmente ficava naquele momento presente, né? Ela saía de outras dimensões, ela ficava exatamente no momento presente, naquele estado de total atenção. E aí, com o tempo, ele começou a ver que esse aspecto, né, esse fator essencial de engajamento do flow, ele também poderia ser desenvolvido em qualquer outra atividade, né, e também em outras profissões relacionadas à arte, como a pintura, o balé, até mesmo os esportes, mas em qualquer outra atividade da nossa vida, do nosso cotidiano. E como que é possível alcançar esse estado, né? E quais as vantagens? As vantagens desse engajamento, do flow. Na verdade, é uma ação. O flow, ele parte de uma ação que é repleta de propósito. O que vai gerar o engajamento é o propósito. Existe um propósito por trás dessa ação. É uma vontade interna, é intrínseco, vem de dentro. Por isso que é realmente imbuída de um propósito, essa ação. Então, esse significado, esse propósito que faz com que eu entre em ação, que eu me engaje, e que depois eu entre no estado de flow, ele nasce do desejo de realizar. Ele nasce de uma congruência, né, entre pensamentos, sentimentos e ações. E o que eu ganho com isso? Eu ganho crescimento pessoal. Já é um grande ganho que eu tenho aqui. Crescimento pessoal, porque existem desafios. Eu consigo adequar, combinar os desafios com as minhas habilidades. É um estado tão perfeito que não existe preocupação, não existe estresse. Você já deve ter experimentado algum momento que você se envolveu tanto, que foi tão, tão prazeroso, tão, tão tranquilo ficar naquela situação. Realmente essa situação, esse estado de fluxo, de não ver o tempo passar. Por quê? O que acontece? O desafio, ele está na mesma intensidade da sua habilidade, da sua competência. Então, o que acontece? Se você tivesse mais desafios e menos habilidades, você estaria com certeza numa situação de estresse, de preocupação, de não dar conta, né? Uma ansiedade. E se fosse o contrário, se fosse mais habilidade, mais competência e menos desafio, você estaria no tédio, na zona de conforto, né? Sem se desafiar, sem o crescimento pessoal. Né? Então, um dos ganhos, das vantagens do flow já começa por aqui. Você está num estado perfeito, um estado de excelência. É onde você está usando de todo o seu potencial. Então, você atinge a excelência. A excelência do melhor de si. A excelência para você, naquilo que você está fazendo. E há um completo início de florescimento humano. Eu não sei se você sabe o que é florescimento humano, mas florescimento humano é um novo conceito que a ciência, a própria neurociência tem dado à felicidade. E a felicidade num patamar de plenitude mesmo, a felicidade duradoura, não a felicidade momentânea. Então, o flow é um dos pilares também do florescimento humano. E
E, sobretudo, uma das grandes vantagens, um dos benefícios muito grandes que se obtém com o Flow, é que o Flow é uma fonte de autoconfiança. Pensa bem, se você se desafia, se você entra em ação para desenvolver uma tarefa, há engajamento, há aprendizagem e há uma gratificação que você conseguiu superar algo que, poxa, estava totalmente de acordo ali com as suas habilidades, isso gera autoconfiança. Você está usando as forças que advêm do seu caráter. Então, isso gera muita autoconfiança, dá um sentido, uma sensação de ter uma vida relevante, de ter um norte para suas metas, um desempenho totalmente otimizado naquilo que você faz. Então, você sai de um círculo vicioso e entra num círculo virtuoso. E é engraçado que quando você está imbuído desse propósito, né, de fazer algo, há uma intenção, há um desejo de realizar algo, e aí você se engaja naquela atividade, você entra no flow e a vontade é de cada vez mais estar no flow, né? E aí que acontece todo esse momento mágico que é simplesmente o tempo parece parar, né? Porque você está fazendo toda essa ação, todo esse engajamento por um propósito, né? Por essa vontade que vem de dentro, né? Esse desejo interno. Não existe uma motivação material, não existe algo fora, é de dentro de você. Por isso que é importante, nós já vamos falar um pouco mais, mas assim, já vamos entrar aqui, principalmente forças. Você tem que descobrir quais são os seus traços mais marcantes, quais são as suas forças de caráter, né, que marcam o seu caráter, quais são as suas habilidades, os seus talentos, aquilo que você mais gosta de fazer. Porque quando você atinge essa união das suas forças numa tarefa, você consegue, inclusive, redefinir algo, remodelar, fazer diferente, encontrar o flow em algo que você não encontrava, porque você simplesmente vai usar essas habilidades. Então, já vamos começar a pensar nisso, né? E outras vantagens do flow. Quem acessa com frequência o flow não é uma sensação que você vai ter por 8 horas, são momentos, são picos que você tem, né? Tem pessoas que têm por mais tempo, tem pessoas que têm mais em baixo nível, tem pessoas que não têm todos os dias. Isso depende do quanto você está alinhado realmente com aquilo que você gosta de fazer, o quanto você está fazendo aquilo que você gosta de fazer. Mas o que acontece é que as pessoas que acessam esse estado de flow, elas têm uma profunda motivação para encarar os desafios. Elas têm mais energia física e mental. Mais energia física e mental, mais entusiasmo e vitalidade. Na verdade, o flow traz mais saúde, né? Porque desencadeia o bem-estar, tem uma influência positiva e muito importante no nosso cérebro, porque pensem, nós estamos usando todo o nosso potencial quando estamos em flow, estamos usando da nossa concentração, da atenção plena, existe todo um trabalho cognitivo acontecendo. Então, melhora a atenção, melhora a memória, melhora o aprendizado, entre outros benefícios, como reduz o estresse, a depressão, melhora o sono também. E falando em depressão, é bem importante aqui a gente falar, nós estamos agora no mês, né? É um mês de atenção, de conscientização do suicídio. E aí eu quero falar para vocês um pouquinho em relação aos jovens, porque quando começou essa pesquisa, né, por esse grande cientista, ele criou toda essa teoria do flow, ele fez uma das pesquisas nessa linha com jovens que na época não tinham toda esse acesso à tecnologia como temos hoje.
né? E muitos dos jovens, metade deles tinha um nível muito baixo de flow e outros um nível muito alto de flow. E aí ele começou a identificar, através de um método, de uma pesquisa por amostragem, que o nível de jovens que estavam no alto flow eram da classe média alta, porque eles tinham uma condição mais ativa em relação à vida. Eles praticavam esportes, eles tinham atividades relacionadas à música, eles tinham desafios, eles passavam por processos no cotidiano que fazia com que eles realmente aprendessem coisas novas e saíssem daquela zona de conforto. E já os jovens de classe muito baixa ou muito rica, eles estavam numa condição muito passiva. Era muito assistir televisão, era muito passear no shopping, e eles tinham aquele prazer imediato, né? E pouco desenvolviam a criatividade, pouco tinham condições, eram lhe dadas condições de realmente entrar nesse fluxo, né? Conseguir acessar o flow de alguma forma, porque tem que ter esse engajamento, senão não acontece, né? Então, quando aconteceu toda essa pesquisa, na época não tinha esse aporte tecnológico que temos, né? Tantas influências e fatores que vêm de fora. E olha só, né? Como se identificou já que a televisão, que outras coisas que eram tão passivas, né? Que não traziam crescimento. Imagina hoje, né? E aí se identificou uma tendência a uma depressão realmente nesses jovens, nessas pessoas que estavam numa condição mais passiva. Imagine se essa pesquisa fosse feita hoje, né? O quanto os nossos jovens de hoje, quanto os adultos também, mas falando dos jovens, eles estão vivendo de uma forma totalmente que o prazer vem, é imediato, é pronto, não há esse desafio, não há engajamento, não há aprendizado, e estão muito distante, né, de ter um capital psicológico aí mais desenvolvido. Então, é muito importante pensar nisso, porque a tarefa, para ver flow, e o flow, ele é um antídoto poderoso contra a depressão. Para ver o flow, a tarefa ela tem que ser desafiadora e exige habilidade. Então, eu pergunto quanto tem de desafio, quanto tem de habilidade eu ficar mergulhada por tanto tempo nas redes sociais, eu ficar mergulhada por tanto tempo no WhatsApp. E é essa a realidade que a gente vive hoje. É claro que esse não é o foco da nossa conferência, mas é para pensar, né, o quanto isso é importante trazer para os jovens essa consciência do flow, né, que tem que existir a concentração para ver flow, tem que existir objetivos claros, e o feedback ele é imediato também. O feedback o próprio retorno, ele pode ser pessoal, da própria pessoa e das pessoas que estão ao redor. Porque quando eu faço algo que eu dou o melhor de mim, isso é perceptível, isso é medido, isso é sentido. As pessoas vão ver, e aí vem uma gratificação, vem um reconhecimento, e isso traz essa autoconfiança que a gente acabou de falar, que é um dos níveis, né, mais importantes de benefício aí do flow. Então, também um dos outros componentes essenciais é que esse envolvimento, ele acontece, claro, no início de uma forma ativa. Eu decido, eu encaro uma ação, eu vou fazer, eu tenho uma intenção. Mas depois que eu estou no engajamento, é natural e é intenso. Então, ao mesmo tempo, existe um certo senso de controle, mas as coisas vão acontecendo de forma que eu vou me envolvendo tanto que é apenas um senso de controle, eu quase que perco o controle. Por isso que eu não vejo o tempo passar, né? E a consciência do eu desaparece. O estado de fluxo ele é tão grande que eu chego a perder esse sentido da consciência. E é onde realmente, né, a gente tem essa sensação que conversou com uma amiga, por exemplo,
4 horas e parece que foi meia hora, né? É uma sensação assim que o tempo realmente parou. E é engraçado, eu sou muito noturna para estudar, para desenvolver ideias, para, enfim. E não faz muito tempo, e já aconteceu várias vezes, de eu começar a desenvolver algum trabalho e lá por umas 10h30, a hora que a gurizada está dormindo, né? Aquela hora de silêncio, que é o momento que eu, mesmo na época que eu não sabia o que era exatamente o flow, era o meu momento que eu entendi assim, é um momento que eu fico super concentrada, é um momento que eu consigo ter um aproveitamento maior. Geralmente é à noite. Mas, claro, hoje eu entendo, porque era o meu momento de flow, e eu entrava em flow muito fácil nessas horas. Mas aconteceu, e não foram uma, não foram 2 vezes, de eu entrar numa atividade, entrar ali no desenvolvimento de um trabalho e passar a madrugada. Passar a madrugada de amanhecer, de começar a ouvir os passarinhos cantarem e ver que estava vindo já, né, pela cortina, aquelas rechas de sol. E eu ficar apavorada, porque eu não queria isso, eu não queria ter ficado a noite em claro. Mas foi um estado que eu tive pouco senso de controle. Eu entrei tanto, eu mergulhei dentro de mim mesma. E é isso o flow. É quando a gente se sente tão à vontade dentro de si mesmo, esse fluxo acontece de uma forma tão intensa e tão natural, que a gente meio que se perde, né? E é um momento perfeito. Para vocês terem uma ideia, é um momento tão perfeito que não existe nem emoção positiva quando estamos nesse estado do flow. A ausência de emoção, né, de qualquer tipo de consciência. O Martin Seligman, que é um dos precursores da psicologia positiva, ele diz o seguinte, que a emoção e a consciência, elas estão presentes para corrigir a trajetória. E o que elas precisam corrigir quando nós estamos num estado perfeito? Não há necessidade dessa intervenção. É nesse sentido aí, né? E essa teoria do flow, como eu acabei de falar ali do capital psicológico, né? Que é um antídoto para a epidemia da depressão, principalmente na juventude, é o momento que nós temos mais gratificação e menos prazer. E é aqui que está o grande desafio, porque é muito mais fácil eu ir no prazer, né? É muito mais fácil eu assistir uma série televisiva do que eu ler um livro. É muito mais fácil eu ficar no celular do que eu querer, sei lá, ir numa escalada com os amigos. Porque esse desafio também, que vai me levar ao flow, eu posso ter falhas, eu posso errar. Imagina, eu vou participar de uma conversa inteligente, se eu não sair muito bem, né? Enfim, eu vou jogar uma partida de tênis, e se eu não souber jogar direito? Então, para ver como é desafiador também trabalhar essa consciência de que não tem problema algum se você não se sair muito bem, se você errar, você vai entrar no flow igual, porque você vai se concentrar, você vai entrar nesse engajamento, isso vai gerar um aprendizado, isso vai fazer um capital psicológico, vai haver mudanças, ainda que sejam pequenas, com certeza, elas são mudanças muito significativas, né? Então, no flow nós temos a mudança, e no prazer não. E eu não estou dizendo que nós não temos que ter prazer, até na outra conferência nós falamos mais sobre isso, né? Porque falamos de felicidade. A nossa vida precisa sim de prazeres, né? O prazer, ele nos motiva, é uma fonte poderosa de motivação, e nós precisamos também, até por uma necessidade fisiológica, mas a verdade é que os prazeres, eles não produzem mudança. O flow produz mudança. Então, entre o prazer e a gratificação, a grande maioria das pessoas vai no prazer. E isso pode ser um grande erro, muitas vezes, porque deveria ser ao contrário. Eu posso também optar, muitas vezes, pelo prazer, mas não na maioria das vezes. Porque o prazer, ele não me desafia, ele vem pronto.
É isso que eu quero passar para vocês. Né? Então, para ver o quanto é desafiador entrarmos no flow, né? E as gratificações, elas resultam do exercício das forças pessoais, né? Por óbvio, mais difíceis de conquistar, porque para mim produzir flow, eu tenho que usar dessas forças, né? E exige esforço, exige habilidade. Então, vamos pensar, que habilidade eu preciso, né? Quão desafiador e quais as possibilidades de falha eu saborear um coquetel de frente para o mar azul turquesa. Ou eu assistir uma série televisiva, ou eu ficar horas assistindo futebol, ou jogando videogame, por exemplo, né? E o quanto de desafio, o quanto de habilidades eu tenho, né? Se eu tiver que escalar uma montanha, se eu tiver que ter uma reunião onde eu tenho que colocar minhas ideias, minhas opiniões para contribuir, que eu tenho que ter uma conversa realmente mais habilidosa. Então, são cenários bem diferentes. Mas importa saber aqui também o que a gente vai fazer para ter mais flow. Né? Nós vamos falar no trabalho, que é a última parte, mas na nossa vida pessoal, como é que a gente pode ter mais flow? E é isso que eu quero passar para vocês hoje, para que vocês aumentem esse nível de flow na vida de vocês. A partir disso, com certeza vocês vão ter mais realização, mais felicidade. Como eu falei, é um pilar do florescimento humano. Então, como é que vocês podem começar? Justamente o caminho de mudar alguns hábitos. É muito simples você obter o flow. Né? Você muda alguns hábitos. Você tem que fazer escolhas mais conscientes. Como, por exemplo, à noite, com a possibilidade de ler um bom livro ou assistir uma série de televisão, qual você escolhe? Né? O mais comum é fazermos a opção pelo prazer, que é assistir a série televisiva, que é, na verdade, um desprazer. Né? E é um desprazer mesmo, porque estudos revelam que o estado de espírito médio, enquanto se assiste uma série televisiva, é de depressão moderada. Eu fiquei, assim, chocada quando tive acesso a esse conhecimento, né? Porque hoje, né, quantas pessoas assistem diariamente, né? E jovens, enfim, crianças, em todas as idades, né? Mas é algo realmente... Eu sempre achei que tivesse algo anormal, né? Porque não estou aqui falando, não sou contra, tá? Não estou dizendo que não é para assistir, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu assisti uma vez só na minha vida. E eu jurei que eu não ia assistir mais. Porque eu não conseguia parar de assistir aquele negócio. E tem uma coisa que realmente nos atrai, nos puxa para ficar assistindo. Você não consegue se dar um limite, você perde o controle, né? E dá uma sensação de ansiedade. A pessoa fica ansiosa, ela fica esperando pelo próximo capítulo. E se ela realmente decide que ela não vai assistir mais, ela desliga a TV, ainda assim ela fica pensando. Então, não traz realmente nenhum benefício. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade, né, para quem é apaixonado por séries. E como que eu posso obter o flow no trabalho? O trabalho, não é por acaso, ele é o principal facilitador do flow. Porque ele está... no trabalho, a gente tem metas, a gente tem desafios, a gente está a maior parte do nosso tempo também. Existe um forte propósito no que se faz, existe um propósito, pelo menos deveria existir, né? Pode ser que algumas pessoas não estejam conseguindo obter o flow do trabalho, é outra história, mas o flow do trabalho acontece dessa forma. Existe um forte propósito, existe uma ação diferenciada e eu entro no flow. Então, o engajamento que acontece no trabalho é por uma conexão emocional. É a conexão emocional entre o colaborador e entre a empresa. Parte de uma vontade
interna do colaborador, sem qualquer recompensa externa, como, por exemplo, o dinheiro, o salário, alguma cláusula que obrigue a fazer isso, né? Ele encontra uma identificação dos valores da empresa com os seus valores. Claro que esse é o flow perfeito, a gente sabe que 80%, né, da realidade, 80% das pessoas a nível de mundo não estão satisfeitas com o seu trabalho. Isso é um dado, assim, alarmante, preocupante, né? Então, a gente sabe que tem tudo a ver com o flow, né? Essas pessoas, esses 80% não estão atingindo o flow, é só 20% que está atingindo. E a gente vai entender um pouquinho mais, então, por que que isso acontece. Existe uma tendência, né? Existe uma tendência hoje que as pessoas já estão despertando para entender que o caminho da satisfação é muito melhor do que o caminho de só pensar no dinheiro. E não que o dinheiro não seja importante, mas o dinheiro, ele não é... Ele é consequência. Ele não deveria ser o fim em si, né? Ele é a consequência, porque quando você faz algo que você ama, algo que você é apaixonado, você vai se envolver mais, vai ter mais engajamento. Olha só, flow é engajamento, é concentração total, é dar o melhor de si, é você entrar num estado otimizado, obviamente o resultado vai ser muito melhor. E com isso você vai ter reconhecimento, você vai ter feedbacks positivos, você vai ter conexões mais seguras e você vai ter, com certeza, um resultado financeiro melhor. Isso a gente já está vendo hoje. Hoje existe uma tendência das pessoas estarem migrando de profissões que têm um certo status, né, e de profissões que são estáveis para outras profissões que vêm do coração. Né? Existe um movimento muito grande, a gente está vendo isso o tempo todo nas redes sociais, nos nossos próprios relacionamentos, pessoas próximas que estão fazendo isso, né? Então, estamos migrando de uma economia de dinheiro para uma economia de satisfação, e é mais ou menos assim que funciona. Faltou trabalho, faltou condições básicas de recursos, então as pessoas parecem não dar tanta bola para esse negócio de satisfação pessoal, elas começam, isso perde peso para elas, né? Então, tá faltando, elas não se preocupam muito. Agora, tem abundância de emprego, existe, ou a pessoa está numa situação onde ela já adquiriu uma certa quantidade de bens, já adquiriu uma certa segurança, então aí ela vai se preocupar, aí o dinheiro já não tem tanto impacto, aí o dinheiro já não faz tanta diferença e ela sim vai se preocupar com essa satisfação pessoal. É tão interessante que esse raciocínio todo, ele parte de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Nos últimos 30 anos, a economia aumentou. E o nível de satisfação com a vida caiu muito nos Estados Unidos. Tanto que o New York Times publicou uma manchete, dinheiro realmente não compra felicidade. É claro que eles devem ter vendido horrores com essa jogada de marketing, né? Chamou atenção realmente, mas é justamente aí o ponto. Se o dinheiro compra felicidade ou não compra felicidade, não é essa a questão. A questão é que quando você chega num patamar onde o dinheiro já não faz tanta diferença, você não atinge um nível de satisfação com a vida, felicidade, se você não estiver imbuído de um propósito. Se você não fizer aquilo que vem realmente da sua essência, que você possa usar as suas forças. E no Brasil, o que está acontecendo? Então, a gente está vendo um movimento natural. Acho que as pessoas estão acordando realmente, né? Pelo menos eu tenho visto muito pessoas deixarem cargos de servidor público e começarem a fazer brigadeiro. Mulheres, né, empreendedoras,
E é incrível porque assim, o sucesso que essa pessoa tem feito, né, fazendo brigadeiros, o resultado que ela está tendo financeiro até é muito maior do que tinha naquele emprego estável, né? Porque está fazendo aquilo que ama, está se empenhando em fazer aquilo que gosta. Tem pessoas fazendo a transição de carreira, eu mesma sou o meu próprio case de exemplo, né? E fiz uma transição de uma carreira que tinha um certo status, né? Que hoje, para mim, isso não faz diferença. Faz diferença na minha vida fazer aquilo que está alinhado com um propósito maior que vem de dentro, né? Uma vontade de realizar aquilo que eu não vejo o tempo passar, que vem da paixão. Então, é muito importante a gente descobrir, né, o que a gente realmente gosta de fazer, né? Fazer o que ama. Então, a nova moeda não é o dinheiro, é a satisfação com a vida, né? E como ter um trabalho com mais satisfação? Como eu posso ter um trabalho com mais satisfação? Como eu posso realizar esse trabalho imbuída, né, desse propósito, conseguir me engajar mais e obter, então, esses momentos de flow que são tão importantes para a minha felicidade. Como eu posso? Primeira dica, reformule o seu trabalho. Você pode reformular o modo como você faz o seu trabalho. Assim você vai produzir, você vai obter mais flow. E como que você faz isso? A partir de usar suas forças. Ah, mas eu não sei o que são essas forças. Forças pessoais é as melhores qualidades que você tem. As melhores qualidades, os melhores atributos que você tem. E talvez seja muito difícil para você identificar isso, porque nós temos um hábito péssimo de normalmente se criticar, autocrítica, nós somos muito bons. Mas somos muito não tão bons em nos dar qualidades, nos dar atributos. Então, uma coisa que você pode fazer é pegar uma folha de papel e começar a pensar positivamente em relação a você. O que você faz bem? O que você faz que você não vê o tempo passar? Né? O que as pessoas te elogiam? E aí vai chegar um momento que você não vê mais nada, né? Aí já esgotou a criatividade, aí você começa a pensar. O que isso, o seu pai diria sobre você? Talvez não para você, mas para alguém, para um amigo, para uma amiga, né? O que a sua mãe falaria de você? O que o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, né? O que a sua melhor amiga, o seu melhor amigo falaria? E aí você começa a perceber que você tem muitas qualidades, que você tem muitos talentos. Isso é autoconhecimento. E aí começa a escalar isso, mas de tudo isso que eu fiz aqui, de todas essas qualidades, quais delas se destacam mais? E aí você começa também a fazer uma ordem de intensidade desses talentos, desses atributos. Você tem que usar essas forças que estão dentro de você. Aí você consegue, sim, se engajar, remodelar, reformular o seu trabalho. Transformar a rotina em vocação. Quando se fala essa palavra, no primeiro momento, se ouve essa palavra, parece que a vocação está ligada a algumas determinadas profissões, né? Mas a verdade é que a vocação, ela pode ser desenvolvida, ela pode se transformar numa competência, numa habilidade, porque a gratificação ela vem pela realização da atividade em si e não pelos benefícios materiais. Então, existem 3 tipos de orientação do trabalho e agora eu te desafio a pensar em qual desses 3 você está hoje e como você vai fazer para desenvolver o flow a partir de agora na sua vida. Então, o primeiro tipo de orientação do trabalho é a tarefa. Então, é aquela pessoa que cumpre uma tarefa em troca do pagamento no final do mês. Na verdade, ela trabalha por um fim, que é ou sustentar a si mesma, sustentar a si mesma e a família, mas ela trabalha exclusivamente pelo dinheiro, pelo salário. Uma segunda orientação é a carreira. A realização, né, marcada pelo dinheiro também, mas existe aí um progresso
profissional que a pessoa busca, ela quer promoções, ela quer status, ela também quer um poder, ela quer reconhecimento. E existe o terceiro tipo de orientação, que é a vocação, que é um compromisso apaixonado com o trabalho. O próprio trabalho é fator de realização. É uma contribuição para um bem maior. Então, qualquer tarefa, a vocação ela não está restrita a determinadas profissões, como antigamente se falava. Qualquer tarefa pode tornar-se uma vocação, assim como qualquer vocação pode tornar-se uma tarefa. Veja bem um exemplo. Um médico que só queira trabalhar pelo dinheiro, ele não tem vocação. Já uma auxiliar de enfermagem que faz mais do que obrigação para alegrar os pacientes, ela está trabalhando com vocação. E isso é extremamente impactante, é um diferencial para que se obtenha o flow. Agora, querem ver um exemplo muito interessante que eu até me emocionei, porque fazia um tempo já que eu tinha lido sobre essa história, vi a reportagem, e aí, preparando aqui o material para a conferência, eu fui de novo buscar isso, né, lá nas minhas pesquisas, enfim, e lembrei de um exemplo muito bacana, e tem vários exemplos no Brasil. O nosso Brasil tem muita coisa boa, né? A gente costuma ver o negativo, mas tem pessoas maravilhosas nesse país, tem pessoas que fazem a diferença. E isso, infelizmente, nem sempre a mídia mostra. E tem um exemplo de um coletor de lixo de um gari, na cidade de Cambuquira, em Minas Gerais, que a época em que ele foi entrevistado, ele trabalhava há mais de 26 anos nessa profissão modesta e essencial, né, para que a gente viva bem nesse mundo. E ele trabalhava, pasmem vocês, ele trabalhava há mais de 26 anos como coletor de lixo, usando sempre traje social e sempre muito cheiroso, muito perfumado, com muito bom humor, impactando todas as pessoas ao redor, né? E sempre levando alegria para o trabalho. E ele chamou tanto a atenção da população que ele acabou sendo alvo realmente de uma entrevista, uma reportagem, enfim, né? E está lá no G1 para quem quiser ver. Então, é lindo isso, porque com certeza ele estava vendo o trabalho dele com orgulho, como algo valioso, que para ele tinha um propósito, levar a limpeza para o mundo, né? Deixar as ruas mais limpas, um ambiente melhor. E ele via com muita grandeza. Acredito eu que esse era um dos motivadores para que ele também se arrumasse para o trabalho. E tanto que ele brinca nessa reportagem, ele diz, já tem gente querendo levar essa mesma carreira que eu. Ele vê como uma carreira realmente, né? E é um trabalho que sim, é uma carreira. Para ele é uma carreira, por quê? Ele tem um propósito maior, né? Ele tem um significado para ele fazer o que ele faz. Então, é o algo mais, é o algo mais que ele entrega, né? Ele faz a diferença como gari, né? E não importa, né? O que ele faz, é o como ele faz. Ele faz a diferença. Se ele fosse, isso está dentro dele, é uma vontade que não foi ninguém lá da empresa, lá da prefeitura, que disse que tinha que ser assim. Partiu dele. Se ele estivesse trabalhando numa outra atividade, ele faria a diferença também. Porque quando nós estamos nesse estado de flow, de entrega absoluta, a gente não deixa isso só numa área da vida, a gente leva isso para todas as áreas da nossa existência, né? É muito fácil a gente fazer isso. Então, é a diferença como ser humano, é como deixar um legado nesse mundo. E é muito lindo esse exemplo, né? É emocionante até. Então, a gente tem a vocação ao achar um meio de utilizar as nossas forças pessoais no trabalho, essas forças que são o quê? As melhores qualidades que uma pessoa pode ter. Também nós temos a vocação ao encarar a atividade
profissional como uma contribuição para o bem maior. No caso, é o que esse Gary fez, né? Então, o flow é muito importante vocês terem essa consciência agora de que o flow ele é determinante para a felicidade do trabalho, porque é quando os nossos desafios eles combinam com a capacidade que nós temos aqui dentro de enfrentar, essa capacidade interna que eu tenho de enfrentar esses desafios. Então, eu não posso nem estar abaixo nem acima, isso tem que haver uma conexão, tem que haver um casamento entre esses dois cenários, né? De um lado, os desafios, do outro lado, essa capacidade de enfrentar os meus desafios. É isso que vai gerar motivação no trabalho. Eu poderia dizer que trabalhei todos os minutos da minha vida e poderia dizer com igual justiça que não trabalhei um dia sequer. Quem disse essa frase foi John Hope Franklin, um grande historiador. E essa é a frase mais típica, né, que a gente pode... É uma frase perfeita que a gente pode adequar aqui para esse contexto do flow. Quando você faz o que você gosta, você faz com paixão, você se engaja, você obtém flow, você não vê o tempo passar e o trabalho deixa de ser trabalho. Então, vou dar aqui uma receitinha para vocês terem mais flow no trabalho. Então, primeira coisa, faça o que você ama ou aprenda a amar o que você faz. Identifique as suas forças, faça, né, siga essa dica que eu acabei de passar, de listar, de colocar no papel. Busque o autoconhecimento e escolha um trabalho que lhe permita usar essas forças todos os dias. Reformule, modifique, reinvente o seu trabalho. E recrie seu trabalho de modo que você possa levar mais alegria, que você possa impactar, que você possa também engajar outras pessoas. Se você é líder, o flow é o caminho que leva à excelência. Porque uma das os grandes insights que você pode ter é o seguinte: você não tem que adequar o colaborador aos valores da empresa, mas sim buscar nos valores do colaborador um guia para que você possa potencializar os resultados da empresa. Usar essas qualidades inatas que as pessoas têm, que as pessoas da sua equipe têm. Esse é uma grande dica realmente para você buscar o flow, porque elas vão estar usando suas forças pessoais. Você pode estar fazendo algumas trocas, você pode estar mudando alguns processos, trocando as pessoas de lugar, fazendo alguns testes. E aí você vai descobrindo, né, aonde as pessoas estão melhores encaixadas no trabalho. E aí o que a gente tem? Uma vida que floresce. Né? Nós temos uma vida que floresce, a gente sai do vitimismo, a gente dá lugar à autonomia, a gente se reconhece como alguém que pode transformar, que pode agir no mundo com o melhor que possui, que é a sua essência. Né? E é engraçado que quando a gente reconhece o positivo em nós, aquilo que a gente tem de bom, a gente para de julgar os outros e a gente começa a ver o lado positivo. Porque todos nós temos fraquezas, a gente não tem só forças, nós temos um lado de fraquezas, mas é as forças que nós devemos potencializar. É esse lado que a gente deve olhar. Né? É isso que vai nos dar resultados melhores, é isso que vai nos trazer sucesso. Nós não vamos ser bons em tudo, isso é impossível, mas nós podemos ser melhores naquilo que nós já somos bons. Também, essa vida que floresce é ver o momento presente como uma oportunidade. O momento presente é a única coisa que você tem, é o que você tem agora, é o momento presente, né? E ele pode ser muito proveitoso. Ele pode ser muito revigorante, ele pode ser muito desafiador. E principalmente,
Pessoas que conseguem acessar o estado de flow, além de obterem benefícios para si, elas estão contribuindo positivamente para uma sociedade, para uma humanidade muito melhor. Por que isso? Simplesmente porque estamos envolvidos pela ideia de dar o melhor de si. No flow, nós damos o nosso melhor. A gente está no nosso máximo potencial. Então, imagina se o mundo inteiro entrasse em flow. Seria um mundo perfeito. Né? Então, a gente transforma uma comunidade, a gente transforma o ambiente onde a gente está, a gente pode transformar uma cidade, um país. Né? Então, e não importa realmente qual seja o ambiente, qualquer ambiente pode, né, haver essa mudança, né, desde que haja esse propósito maior, né, de engajamento, e é um ciclo virtuoso realmente, né, é virtuoso. Então, deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Já me perdi, eu entrei em flow aqui, Carol. Já está na hora, né? Deixa eu ver. Oi? Sim, já estamos tempo de Então, finalizar. eu vou dar minha mensagem final. Eu entrei em flow, gente. Olha, essa é a minha terceira conferência aqui no Mindalia. Eu sempre falei do flow aqui quando tá acabando, porque eu digo, gente, eu entrei em flow e eu realmente não vi o tempo passar. Mas eu já estava acabando mesmo, então era isso, né? A gente não consegue falar tanto tempo, porque é um assunto também que seria, né, para um livro, vários livros, né? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que experimentem ter mais flow na vida de vocês. Eu desejo que vocês acessem mais isso. Flow, fluxo, como queiram chamar, né? O flow, ele nos leva realmente a um nível superior de felicidade, que é o florescimento. Nos leva a ter mais realização, nos leva a ter mais plenitude na vida, a ter uma vida significativa. Então, dedique-se a fazer o que você ama, engaje-se no que você faz, busque um propósito para fazer melhor o que você já faz hoje, né? E o sucesso, ele será inevitável. E importantíssimo, tenha a sua própria definição de sucesso. O que é o sucesso para você? Não se deixe levar pela opinião dos outros. Siga o que está no seu coração. Siga a sua intuição. O que é o sucesso para você? O que te faz feliz? O que faz o seu coração bater mais forte? E eu desejo que você sinta, né? O que é realmente sentir isso? Fazer o que você ama, sentir esses momentos intensos de flow, você vai ter uma vida muito mais significativa. Muito obrigada, gratidão a todos. Eu que agradeço, Kellen. Muito obrigada por compartilhar. Muito interessante todos esses conceitos. Até assim, eu acho que todo mundo consegue se reconhecer em alguma parte da vida, né? Talvez mesmo que distante ou não, né? Depende. Mas falar, Certamente. poxa, podia ser isso, né? Até ia pedir para você falar um pouco mais sobre esse flow na vida pessoal. Porque eu acho que na vida profissional, apesar que nem você me falou, 80% das pessoas estão, mas é mais fácil da gente ver, né, o porquê, o como atingir isso. Para Uhum. algumas outras técnicas, alguma dica do dia a dia na vida da pessoa mesmo? Com certeza, é possível melhorar o flow na vida pessoal. Nós podemos parte da autoobservação, né? Porque o flow, para nós atingirmos o flow, a base é a gente fazer algo que a gente utilize as nossas forças, né? Que a gente possa. Então, a gente tem que conhecer um pouco das nossas forças, né? Das nossas habilidades, dos nossos atributos, aquilo que a gente é bom. E em casa, seja no ambiente de casa, no ambiente, né, fora do trabalho,
a gente tem que começar a pensar o que a gente gosta de fazer nesses locais, né? Nesses momentos, né, que estamos com a família. O que é gostoso fazer? O que a gente curte que a gente não vê o tempo passar? Eu, por exemplo, tenho um hábito final de semana, eu adoro brincar de culinária. Eu adoro brincar de culinária, mas brincar, né, com os meus filhos. Eu convido um para o mais velho, agora é adolescente, às vezes não está muito afim, né? Mas o mais novo quer muito fazer um brigadeiro, a gente vai lá, faz. Eu não vejo o tempo passar. Isso é muito gostoso, a gente está utilizando a criatividade, a gente entra realmente num momento de concentração, embora a gente esteja ali conversando, enfim, mas a gente não fica pensando em outras coisas, a gente está concentrado naquela tarefa. Então, e é algo que nos desafia, né? Porque nós temos que fazer, tem que dar certo a receita, tem que ficar gostoso. Então, claro que brigadeiro, vamos combinar, não tem muito grau de dificuldade, né? Mas a gente faz outras coisas também. Então, é um exemplo. Cada um tem que encontrar esse estado, né? Esses momentos que realmente não vê o tempo passar. Né? Pode ser limpar a casa, né? Pode ser limpar a casa, pode ser... É algo que vai colocar você numa condição ativa, né? Que você não vai ficar ali sem se desafiar, que você não vai ficar esperando esse prazer pronto. Pode ser pequenas coisas, coisas muito simples, né? Como fazer uma faxina realmente, cozinhar, ler um livro. Olha quanto flow tem em ler um livro. Esse exemplo que eu coloquei, né, entre você assistir TV, seja o que for que você vai assistir, até mesmo Netflix, né? É bom, eu também gosto. Claro, a gente se permite esses momentos, mas o quanto você tem deixado? A pergunta é o quanto você tem deixado de se desafiar nesse nível, de obter mais conhecimento, de acessar novas ideias, né, para dar lugar ao prazer imediato. Então, é auto-observação, essa é a minha dica, né? Viver mais esses momentos de flow, né? Que você não vê o tempo passar. Pelo que você está falando, Kellen, a impressão que dá é realmente a gente, pelo menos, tentar se ativar, né? Porque Isso eu acho aí. que hoje em dia a gente está tão passivo, celular, televisão, às vezes chega cansado e descansa, que só de você se ativar e fazer algo, talvez você já vai estar dando chance. E isso nos motiva para a vida, né? Quando a gente entra nesse engajamento, a gente fica mais motivado para a vida. Isso nos tira de ficar pensando muitas vezes. O próprio Dr. Martin Seligman, ele comenta que as pessoas, né? Quantas pessoas falando, né? Novamente, mais um pouquinho sobre a depressão, né? Principalmente com os jovens, que é preocupante os dados hoje em dia. É muito natural, é muito comum que a pessoa, quando ela está com algum problema, um pensamento negativo, ela fica muito ali em volta daquele umbigo, né? Daquele probleminha dela. E ela fica ali alimentando, meio que realmente ela retroalimenta isso, né? O tempo todo, o tempo todo. Quando você entra no estado de flow, você não acessa isso, porque você sai dessa consciência, né? E você não entra nem no estado positivo, você entra no estado totalmente de ausência. Existe uma ausência de consciência e de emoções, porque é um estado perfeito. E isso te dá uma gratificação no final, de uma superação de você ter feito algo, de você... Olha, o simples fato de fazer uma faxina em casa, por exemplo, te dá a gratificação de estar depois num ambiente aconchegante, num ambiente limpo, num ambiente gostoso, te dá uma sensação maravilhosa de bem-estar, né? Isso te traz entusiasmo, vitalidade. Então, aí que está a gratificação do flow. Ela é muito maior do que esse prazer imediato. Então, é por aí, né? É bem importante a gente começar a mudar esses hábitos. Depende de nós, de algumas decisões.
E é tão entediante, né? A gente passar às vezes o final de semana, já aconteceu, de, né, ficar naquela, né, aquela coisa assim, atirada no sofá, assistindo TV, né? E a gente não se desafia, a gente não usa a nossa mente, né? E a gente não acessa esse capital psicológico. Quando eu comentei desse exemplo, lá nas pesquisas, né, do criador da teoria do flow, que ele começou a pesquisar jovens, foi muito interessante, porque um dos comentários, né, dos jovens que tinham alto flow, e eram os jovens de classe média alta, e que praticavam esportes ou atividades relacionadas à arte, à música, eles até diziam o seguinte: ah, mas nós acreditamos que os outros que vão ao shopping, que assistem mais TV, são muito mais felizes. Eles se divertem mais. Tem muito mais prazer aí, lógico, tem mais prazer imediato. Mas depois eles acompanharam por um tempo esses jovens e perceberam o seguinte: que esse capital psicológico todo que foi formado, esses jovens que tinham alto flow, 4 anos depois, já se identificou que eles estavam bem-sucedidos, eles tinham conexões sociais nutritivas, eles tinham um crescimento pessoal muito maior do que esses de baixo flow. Então, na verdade, é uma bagagem que a gente cria no nosso cérebro, né, que a gente leva conosco. Então, é preocupante saber que hoje a gente está numa realidade que nós temos, assim, muitos estímulos, né, a todo tempo, estímulos, muitas coisas nos caem prontas e nós estamos, assim, pegamos isso não usa muito a nossa criatividade, a gente está acessando no celular, na televisão, né, e a gente não está criando, a gente não está acessando esse estágio de flow, de concentração, de atenção plena, que é super importante. Para quê? Para a nossa saúde mental também, principalmente, né? Para a gente acessar, né, esse capital psicológico que a gente precisa para viver melhor, para ter mais saúde até a longo prazo, né? Evitar muitas coisas que poderão vir a nos trazer, né, transtornos, enfim. Então, é um desafio, né? Principalmente com essa galera, porque eu sei, eu tenho adolescente em casa. Não é fácil. Mas é possível, com muito diálogo, acredito, e consciência mesmo, né? Acho que a gente pode estar estimulando. Ah, vamos fazer tal coisa, vamos fazer algo diferente, né? E acho que como pais nós podemos estar colocando algumas ideias, né? Estimulando alguns finais de semanas, né? Diferente no campo, né? Colocando alguns desafios aí para os nossos filhos também. Ah, legal, Keren. Muito obrigado. Eu, como tenho crianças bem pequenas, não tenho essa possibilidade de passar o final de semana deitada no sofá, nem se eu quisesse. Que coisa boa! Sim, sim, né? Não é à toa que temos eles. Que Mas quero agradecer pela sua presença, por todas essas informações maravilhosas que você compartilhou. Quero também agradecer a todas as pessoas que estão aqui conosco, que participaram do chat ou que só assistiram. É muito importante a participação de vocês. Essa conferência vai continuar disponível no canal, nesse mesmo link. Então, se você não conseguiu assistir ela inteira, pode voltar a assistir de novo, pode compartilhar nas redes sociais ou com amigos que possam se aproveitar dessa informação tão importante que está aqui agora para acesso de todos, né? E antes de finalizar, só também queria lembrar que a Mindalia é uma organização sem fins lucrativos, que tem como um de seus objetivos compartilhar o conhecimento de maneira universal e gratuita. Então se inscreva no canal, temos conferências todos os dias, você vai sempre ser notificado do assunto que teremos no dia. E antes de finalizar, vou dar um tempinho para a Kellen mandar sua última mensagem. Tá, Kellen? Fique à vontade. Eu que agradeço por mais essa oportunidade, agradeço a todos que assistiram, que estiveram aqui presentes, né, que apreciaram a nossa conferência.
que de uma forma ou de outra participaram. Agradeço muito, né, e desejo que vocês realmente busquem, né, essa vida significativa, né, que façam a vida valer a pena, que se envolvam mais com a própria vida. Muitas vezes a gente reclama, né, do trabalho, reclama, mas o que a gente realmente está fazendo para que esse trabalho seja mais gratificante, né? Que seja mais interessante? O que poderia ser feito, né? A partir de uma vontade interna, o que você poderia mudar, né? O que você poderia fazer diferente? E se de repente esse trabalho já não tem muito mais a ver com você, se você sente que não dá para usar essas forças de caráter, essas forças pessoais, então quem sabe pense numa mudança, mas faça aquilo que o seu coração está dizendo, está mostrando para você. É isso. Gratidão, obrigada, uma boa noite a todos e até uma próxima conferência. Eu já estou me convidando para a próxima. Com certeza vai ter. Boa noite a Obrigada. todos, muito obrigada e nos vemos na próxima conferência.